Por que a gente tem que investir tempo nisso, né? E aí eu não vou falar nem do óbvio aqui, que é a questão de passar. Você precisa passar para conseguir ser um arquiteto urbanista, mas a gente não vai tocar nesse ponto. Existem dois tipos de projeto de TCC. Existe o projeto raso e o projeto potente, um projeto de qualidade. E dentro dessa categoria aí, né, do projeto raso, a gente também tem essas duas subcategorias, se é que a gente pode chamar assim. Então, a primeira é um projeto raso, mas é aquele projeto raso que, de alguma forma, ele tem uma base sólida. Ele tem uma boa ideia, mas é como se fosse um diamante bruto ali e ele não foi bem lapidado, portanto, a ideia não conseguiu se formar e ficou um projeto raso, mas tem ali um quê de um projeto potente. A outra é um projeto, de fato, um projeto raso desde a sua concepção. Então, a ideia em si já desde o início da concepção daquele projeto, ele já não foi bem desenvolvido e, portanto, é um projeto raso. E aí a gente pode falar também de representação gráfica, porque aquele projeto que, às vezes, tem uma boa ideia inicial, mas não está bem lapidado, também a gente pode pensar muito nessa questão da representação gráfica, das peças de diagramas, né? Essa construção dessa narrativa do projeto, quando ele é apresentado lá na banca de TCC. É uma coisa que eu vejo muito, né? Eu participo como arquiteto convidado de banca, e essa é uma coisa que a gente vê bastante. E aí também eu queria discutir com vocês a importância, né? O porquê que a gente tem que investir, principalmente você que está aí próximo a fazer o seu TCC ou está passando por esse momento agora, por que a gente tem que investir tempo nisso, né? E aí eu não vou falar nem do óbvio aqui, que é a questão de passar. Você precisa passar para conseguir ser um arquiteto urbanista, mas a gente não vai tocar nesse ponto. A primeira é a questão de... O TCC ele pode ser uma oportunidade muito grande de você mostrar o seu potencial. Então, a gente pode escolher o edifício que a gente quiser para projetar, sem orçamento. Então, você pode colocar todo o seu potencial ali. E esse trabalho, esse projeto de conclusão de curso, ele pode ser, inclusive, uma grande oportunidade para que você consiga um emprego, né, uma vaga num estágio, ou, de fato, depois, uma vaga em um escritório de arquitetura como arquiteto. Outra possibilidade também que é você se inscrever, na verdade, o seu projeto de TCC em um concurso. Existem concursos de arquitetura especificamente para trabalhos de conclusão de curso. Então, você desenvolve esse projeto e depois você submete ele à avaliação e aí você pode ganhar alguma premiação, reconhecimento profissional, sair em revistas, né? Isso vai contribuir de alguma forma até para sua carreira. O que eu percebo muito é que as pessoas pensam no TCC como algo, como uma etapa a ser cumprida e que, portanto, eles só precisam passar. Vou fazer aqui de qualquer forma só para que eu passe e quero ser arquiteto logo. E outra coisa também que eu acho importante a gente pensar, que você só vai fazer um TCC de arquitetura. Você pode até fazer outros, né? Mas de arquitetura, nessa fase que você tá, é o seu único projeto. Então você vai carregar esse projeto para sempre, assim. Então ele vai fazer parte do seu portfólio, como tá fazendo aqui do meu, como eu vou te mostrar aqui, eu já me formei tem 3 anos, e eu carrego esse projeto, ele vai, né, eu vou carregar ele o resto da vida aí, porque eu concebi ele. Então pensem com carinho nesse projeto para que vocês consigam ter, de certa forma, um certo orgulho desse projeto que você produziu, beleza? Agora vamos lá que eu vou mostrar o TCC para vocês, tá? Bom, então esse é o meu TCC, gente. Então eu olho para ele, eu sinto muito orgulho dele, mas também percebo coisas que eu poderia melhorar. Como eu disse para vocês, eu acabei conseguindo tirar 10 no meu TCC, eu me dediquei bastante, até porque eu também tinha essa meta, né, de participar de concurso com ele. Até queria dar uma dica para vocês também, se você tiver essa vontade de participar de um TCC, de um concurso específico, olhe as bases desse concurso para que você já desenvolva as pranchas nesse tamanho adequado, que foi o meu caso aqui. Eu fiz tudo em A3, então por isso que tem 8 pranchas. Como eu disse também, é um pavilhão para refugiados, tá, gente? Bom, essa é uma imagem, como eu disse para vocês, a gente dá para ver um pouquinho do formato do terreno, tá vendo? Naquele diagramazinho ali. Esse diagrama é para explicar um pouquinho não só da topografia em si, mas como eu construí o edifício em cima dela, e também essa prancha basicamente é para explicar o paisagismo. Então é um paisagismo com plantas que são nativas do cerrado ou plantas que são adaptadas. E aí vocês conseguem ver, tá vendo? Que eu falei para vocês que é uma topografia exótica, né? Essas curvas que vocês estão vendo lá nesse diagrama central, não fiz elas, tá? O terreno é exatamente assim, então a única coisa que eu fiz foi preservá-las e de alguma forma fazer com que a edificação se adaptasse a elas. Também não vai dar pra ver muita coisa, mas só para que vocês vejam um pouquinho da linguagem, como que eu mostrei isso. Então foi tudo, eu queria fazer uma coisa monocromática também, então as plantas elas estão todas em azul. Lembrando vocês que essas são pranchas de apresentação, né? Inclusive essa é uma coisa super importante de se dizer. As pranchas de apresentação são completamente diferentes das pranchas dos executivos, né? Do projeto executivo. E é uma coisa que eu vejo bastante as pessoas errando, misturando isso, ou também por falta de programar, né, de ter um cronograma, então acaba que pegam aí as plantas do executivo e acaba mostrando ali na apresentação, o que é muito ruim, porque gera uma descredibilidade, e você também, de certa forma, não consegue mostrar o potencial do seu trabalho. Deixa eu mostrar outra aqui. Aí são 2 pavimentos, tá, galera? Esse aqui lá, esse aqui é o térreo, depois o primeiro e o segundo, e tinha vocês vão ver que tem um centro de orações, eu vou mostrar a imagem aqui, que estava no subsolo, que é para as pessoas, não tem uma religião definida, né, porque são refugiados, então a intenção justamente era que fosse um lugar que todos pudessem conviver. Aqui é a planta de cobertura e aqui embaixo sempre o corte acompanhando. Infelizmente a qualidade tá péssima, né?
Mas é isso. Deixa eu colocar a próxima aqui. Ó, esse é um diagrama que eu gosto bastante porque ele foi essencial para contar essa história. Isso é uma coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês. Às vezes a gente procura aqueles diagramas que são convencionais, eu acho que são importantes para que você consiga contar a história, né? Então, diagramas estruturais, conceituais, eles são fundamentais, mas também busquem diagramas que sejam específicos para contar, caso necessário, claro, que sejam específicos para contar um determinado aspecto do seu projeto, como foi o meu caso aqui. Então, nesse diagrama, eu gosto também muito de fazer diagramas que, de alguma forma, sejam sistêmicos. Ou seja, eles têm mais de uma informação. Então, essas informações são fundamentais para a compreensão desse projeto. Então, esse diagrama aqui, a gente tem várias coisas acontecendo. Primeiro que eu estou mostrando um pouquinho do entorno, como que é essa volumetria, né, o gabarito de altura, como é a relação desse entorno com essa edificação. Depois tem essa perspectiva explodida, que é para mostrar um pouquinho da setorização que está acontecendo em cada pavilhão. Por fim, a gente tá vendo que tem uma linha que segue lá atrás e aí tem um lago lá no fundo, porque o edifício ele está locado na frente de um parque muito importante aqui em Brasília, que é o Sara Kubitschek. Então, essa relação deste parque com a edificação era fundamental para que os usuários dessa edificação tivessem essa conexão com esse parque. Então, para mostrar que o projeto está implantado de forma, né, que ele permita essa permeabilidade com o tecido urbano. Então, esse diagrama, ele contém essas informações. Por isso que eu falo que eu acho que é muito legal quando a gente tem essas peças que contam essas histórias, né? Aqui a gente tem um corte perspectivado também, que é super importante. O corte perspectivado, ele vai de alguma forma também aparecer como um diagrama, de certa forma, porque aqui ele está contando várias estratégias bioclimáticas que são super importantes para esse projeto. E aí em cima tem as imagens. Vocês vão ver aquela imagem superior ali do canto. Essa imagem é como se fosse da área de lazer ali, de cada apartamento. Então, é super importante esse corte perspectivado também, e é uma coisa que as pessoas erram também, né, de colocar cortes muito técnicos para apresentação de pranchas, quanto na verdade você precisa fazer, como eu disse anteriormente, fazer com que essas peças sejam visualmente atrativas e palatáveis. E por fim, a gente tem essas imagens e esses diagramas aqui também. Esse primeiro diagrama embaixo, ele é super importante também, foi muito elogiado pela banca, porque ele conta um pouquinho do processo de industrialização dessa obra e da diminuição da pegada de carbono, do impacto da pegada de carbono. Então, como é uma estrutura de madeira laminada colada, ela tem um impacto significativo quando a gente fala de resíduos sólidos na construção. Então, essa estrutura ela vem praticamente fabricada, né, em fábrica, e ela vem praticamente como um Lego para ser montada no canteiro de obras, dessa forma reduzindo aí os resíduos. Depois do lado a gente tem um diagrama estrutural para mostrar um pouquinho como que funciona a estrutura. Depois a gente tem alguns detalhes de conexões dessas peças em madeira laminada colada. E só para explicar, essa imagem, esse render do meio aqui, na parte superior, é aquela parte que eu falei para vocês, desse espaço de oração, de conexão, né, espiritual, porque são pessoas que estão em uma situação muito delicada, né, são refugiados, então é super importante que eles tenham esse espaço para meditar, para rezar, para orar, enfim, seja qual for a fé deles, a religião deles. Por isso que, inclusive, é um espaço aberto, sem símbolos, justamente para que seja plural, né, e para que essas pessoas consigam exercer a sua fé ali. E é isso. Então, até a próxima.